sul da Índia. É 18 de outubro de 2004. Uma ambulância está em alta velocidade ao longo da rodovia de Bengaluru a Dharmapuri, passando pelo distrito de Dharmapuri de Tamil Nadu por volta das 22 horas e 30 minutos. Na frente daquela ambulância estava escrito SKS Hospital Ceylon em letras vermelhas. Se prestarmos atenção a esta escrita, podemos encontrar um erro. Ao invés de estar escrito Salem, lemos Ceylon. Agora aproxima-se de Seven Day, escola de matrícula em uma pequena vila chamada Pad, perto da cidade de Paparapet, distrito de Dharmapuri, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. Ao fazer a curva, o motorista da ambulância vê um caminhão carregado de cana-de-açúcar estacionado à sua frente. Ele pisa forte no freio. Os pneus da ambulância raspam na estrada cheirando a queimado. De alguma forma, ele consegue parar o veículo sem bater no caminhão, freando bruscamente. Nos bancos da frente da ambulância estavam 2 membros da Força Tarefa Especial, STF, em trajes civis. Um era o inspetor Veladurai e outro que dirigia a ambulância era Saravanan. Na parte de trás daquela ambulância, um homem magro, de vestido branco, estava sentado em uma postura curvada. A recompensa anunciada pelo governo indiano pela cabeça daquele homem era de 55 milhões de rupias, que equivale a aproximadamente 3 milhões e 300 mil reais, capturado vivo ou morto. Foi Kuz Munisamy Veerappan. Um dos fugitivos mais notórios da história da Índia, como Dawood Ibrahim. Sua cabeça também foi a maior recompensada pelo governo indiano. Pode ser que não o reconheçam facilmente, porque ele aparou seu bigode espesso, que era sua marca registrada. Sem bigode, ele parece um aldeão tamil comum. Porém, essa personificação não tem o poder de mudar o destino que o espera. Aquela ambulância estacionou como parte da operação especial da Força Tarefa, chamada Operação Kokum, ou seja, Operação Casulo, a qual estava acontecendo nos últimos meses. E agora, com a sua chegada, a operação começou a caminhar para suas horas finais. O motorista Saravanan parou aquela ambulância exatamente sem mudar 1 metro na vaga de estacionamento pré-marcada na estrada e saltou juntamente com o inspetor Veladurai, fugindo do local. No silêncio daquela noite escura, esperando aquela ambulância que chegaria a qualquer momento, um grupo bem alerta de comandos especiais da Força Tarefa, sob a liderança de K. Vijay Kumar, IPS, Serviço de Polícia Indiana, estava esperando no telhado da escola, atrás de sacos de areia empilhados, com rifles AK-47, submetralhadoras e armas curtas. O que aconteceu nos próximos 20 minutos? Tentaremos encontrar a resposta no livro Veerappan, Chasing the Brigand, Perseguindo o Bandido, escrito pelo chefe da Força Tarefa Especial, K. Vijay Kumar. Conforme está escrito no livro, a ambulância parou. Depois que os 2 policiais da ambulância saíram repentinamente do veículo e se moveram para posições seguras, houve um anúncio de megafone avisando: "Você está cercado pela polícia, é melhor se render." Houve um silêncio por 2 segundos e o primeiro tiro de dentro da ambulância acontece. Pelo som daquele tiro, podemos dizer que se tratava de uma AK-47. De qualquer maneira, depois de dar um aviso final para se render, houve um disparo contínuo da equipe do STF. Também houve um contra-ataque por parte da ambulância. Naquele dia, aproximadamente 350 tiros foram disparados. Após 20 minutos de disparos e um contra-ataque, a situação mudou para um silêncio total.
Não havendo resposta de dentro da ambulância e com extrema vigilância, a equipe do STF se dirigiu ao veículo e abriu as portas do fundo lentamente. Dentro, avistaram 4 cadáveres, incluindo Virapã. Naquelas 350 rodadas de balas disparadas, apenas 2 tiros atingiram o corpo de Virapã, sendo que um tiro atingiu sua cabeça, ceifando sua vida. Embora tenha havido uma chuva de balas na cena, nenhuma bala atingiu o farol azul daquela ambulância que ainda estava girando e piscando como uma testemunha silenciosa da série de incidentes daquela noite. Naquela noite, na ambulância, termina a era lendária de Virapã. A hostilidade entre Virapã e o Estado, que durava 20 anos, chega ao fim com aquele encontro de 20 minutos que acontece perto de Paparapet, dentro do distrito de Dharmapuri, estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. Esta é a história daqueles 20 anos. A história de um homem que manteve toda a força policial de Tamil Nadu e Karnataka os coloca na ponta da lança do medo por 2 décadas. A história do homem mais notório que matou cerca de mais de 2.000 elefantes e vendeu suas trompas. A história de um homem que tirou a vida de 184 pessoas. A história de um homem que matou o conservador florestal P. Srinivas, cortou sua cabeça e jogou futebol com ela. A história de um homem que sequestrou a estrela de cinema Kannada, Raj Kumar, e ganhou bilhões com este resgate. A história de um homem que derrubou e negociou 10.000 toneladas de sândalo. É uma história diferente. Calorosas boas-vindas a todos. Antes de começar, será ótimo se entendermos os lugares onde tudo isso aconteceu. Índia, norte da Índia, sul da Índia. No sul da Índia, 3 estados: Tamil Nadu, capital Chennai, idioma tamil. Karnataka, capital Bengaluru, idioma Kannada. Kerala, capital Thiruvananthapuram, idioma Malayalam. Esta é a área florestal onde o Virapã reinou inquestionavelmente por décadas. Kus Munisamy Virapã nasceu em 18 de janeiro de 1952, como o segundo de 4 filhos de Munisamy Gounder e Pulitai Amal, em Gopinathan, vila rural, uma pequena vila localizada no distrito de Chamarajanagar, no estado de Karnataka, fronteira com o estado de Tamil Nadu, nas margens do rio Kaveri, no pé das colinas de Mahadeshvara. Como a vila de Gopinathan fica muito perto da floresta, Virapã é familiarizado com ela. A floresta era como um lar para ele e desde muito pequeno ele gostava. Não tinha problemas em passar dias e semanas dentro da densa floresta. Décadas atrás, os aldeões de Gopinathan acreditavam que a floresta e os produtos florestais eram um presente de Deus para eles, e eles podiam utilizá-lo conforme o seu desejo. A aldeia era muito rural, subdesenvolvida. Como Gopinathan não tinha muitas oportunidades de emprego e para sua sobrevivência diária quase todas as casas na aldeia tinham uma arma de campo que eles usavam para caçar e proteger suas pequenas fazendas do ataque de javalis, elefantes e macacos. Então, literalmente vendendo carne de caça, produtos florestais como plantas medicinais, mel, penas de pavão, peles de animais e um pouco de agricultura, era sua subsistência diária. Os funcionários florestais e a polícia eram cientes dessas armas sem licença e frequentemente procuravam e capturavam-nas. Mas, quando as sombras dos funcionários do governo passavam pela aldeia, os aldeões escondiam essas armas e assim que saíam novamente, as armas apareciam em cena, permanecendo as atividades com armas de forma normal e rotineira na aldeia. A infância de Virapã foi no meio dessas armas, por isso, aos 10 anos, ele se torna um especialista no uso de armas. Naquela época, ele costumava atirar em macacos no intervalo do tempo
quando eles pulavam de uma árvore muito alta para outra. Com uma arma de fabricação local que estava longe da perfeição técnica, com um cano não linear, ele era um atirador certeiro. As habilidades de atirar das crianças começaram a surpreender os aldeões. Naquela época, o primeiro caso foi registrado contra Virapã. O caso era a caça e morte de um javali em posse de arma não licenciada. Oficiais florestais procuraram-no, porém Virapã não estava disposto a se render perante a lei. Pela primeira vez em sua vida, ele se camufla na floresta para evitar uma prisão. Era um novo mundo de liberdade para ele. Lá no fundo da floresta, ele conheceu um grande grupo de aldeões que se envolveu em diferentes casos policiais e florestais. Virapã entendeu a verdade que eles também fugiram como ele, temendo a prisão em momentos diferentes. Nesse grupo, o mais notório caçador de elefantes da época, Save Gounder, também estava lá, percebendo a habilidade excepcional de Virapã de atirar sem errar o alvo. O torna um de seus assistentes. Save Gounder ganha dinheiro caçando elefantes e vendendo sua trompa. Para essas atividades ilegais, ele tem o apoio de um político dessa área. Em meados de 1960, quando Virapã tinha seus 12 a 14 anos, imediatamente após se juntar ao grupo de Save Gounder, matou o primeiro elefante de sua vida. Ele não mais voltou atrás. Seu dedo indicador da mão direita escreve o destino final de milhares de elefantes. Seu estilo de caça também era diferente. Quando outros caçadores atacavam elefantes em grupos escondidos em arbustos ou no topo de uma árvore, Virapã ia diretamente na frente do elefante, provocava-os fazendo barulho e quando o elefante avançava em sua direção em alguns metros de distância dele, ele atirava em sua testa. As balas penetravam em seu crânio, o elefante baleado debruçava sobre o seu próprio corpo, que caía e ia derrapando até seus pés. Virapã encontrava um êxtase inexplicável ao fazer um animal gigante morrer em seus pés, muito mais que o dinheiro da venda do marfim. Separando-se da gangue de Save Gounder, Virapã se tornou um caçador independente. Em uma vila muito remota de Gopinath, onde as agências governamentais se recusam a voltar, Virapã alcança uma imagem de Robin Hood. Gopinath começou a obter um apoio financeiro de Virapã. Por outro lado, policiais e funcionários florestais vinham em busca de Virapã junto aos aldeões para obter dicas sobre ele. Mas os aldeões estavam do lado de Virapã. As principais razões para isso são: as pedreiras, que eram uma das fontes de emprego proeminentes para a aldeia, tornaram-se inativas por causa do protesto dos ativistas da natureza. A fonte de renda dos aldeões parou e não mais pôde atender às necessidades diárias. Os jovens aldeões começaram a se juntar à gangue de Virapã, outros se tornaram trabalhadores diários conforme a necessidade da gangue, com uma força de trabalho para cortar árvores de sândalo e transportá-lo para fora da floresta. O dinheiro começou a fluir, o padrão de vida dos aldeões aumentou e, como uma colmeia de abelhas, a gangue de Virapã torna-se maior a cada dia. Virapã é seu empregador adorável e os aldeões são seus funcionários leais. Até o início de 1980, Virapã conseguiu manter seu status discreto. Embora seu contrabando de marfim e sândalo estivesse no auge, ele não pôde continuar sem chamar a atenção do mundo exterior e do governo por muito tempo. Em 27 de agosto de 1983, Virapã e seu grupo atiram e matam um guarda florestal chamado K.M. Prithvi, no posto de controle, perto de Malkal, Karnataka, quando ele tenta impedir a caça furtiva de elefantes. Geralmente, o jeito de Virapã era subornar os oficiais. Se os oficiais eram rígidos e não corrompidos, ele tentava ficar longe deles e não chamar a atenção. Mas pela primeira vez, ele quebra seu modo de operação menos violento, e com este assassinato, ele atrai a atenção de funcionários florestais, policiais
e jornalistas, que começaram a ir atrás dele. Para evitar a captura, Virapã resolve dar uma pausa em suas atividades legais, fugindo para a escuridão da floresta. Mas logo surge uma situação que o obriga a sair da floresta. Como a gangue aumenta de tamanho a cada dia, as armas em suas mãos não são suficientes. Também as balas em estoque estavam quase acabando. Para comprar novas armas e balas com o dinheiro que ganhou vendendo sândalo e marfim, viaja para Bengaluru. Lá, ele brigou com o corretor de armas, e este, zangado, deu informações sobre Virapã à polícia. Devemos dizer que Virapã teve um pouco de azar desta vez, porque Bengaluru foi o local da segunda reunião da Associação do Sul da Ásia para a Cooperação Regional ou Cúpula, SAARC. Foi essa a razão pela qual a polícia estava mais vigilante do que o normal. Após discussão, o corretor liga para a polícia e em 20 minutos Virapã foi preso em um restaurante. A polícia local transfere a custódia de Virapã para o superintendente da célula florestal, M.V. Murthy. Era a época em que P. Irisnivas estava no cargo de vice-conservador florestal. Virapã foi levado para um vilarejo Budipadaga, em uma casa de repouso florestal na divisão de Chamarajanagar, para interrogatório. Após isso, com as informações coletadas, Isirinivas realiza inúmeras buscas nos esconderijos da gangue. Quando Isirinivas estava em um desses ataques, Virapã escapou da custódia. Foi inacreditável para Isirinivas que um culpado algemado que ele deixou na prisão sob a proteção de 4 guardas florestais escapou. Um inquérito oficial foi ordenado. Há 2 versões para esta fuga. Primeiro foi à noite. Virapã disse aos guardas que ele estava tendo dor de cabeça e pediu um pouco de óleo para colocar em sua cabeça. Os guardas lhe deram o óleo e ele o esfregou em suas mãos e corpo. Então, lentamente, removeu suas mãos finas das algemas e escapou pela ventilação da prisão quando os guardas estavam dormindo. Esta era a versão dos guardas, mas a segunda versão diz que Virapã ofereceu dinheiro para os guardas e eles permitiram que ele escapasse. Acredita-se que a primeira versão foi inventada pelos guardas para evitar alegações de suborno e perda de emprego. De qualquer forma, essa foi a primeira e última prisão de Virapã. Após escapar de Bengaluru, ele voltou para sua aldeia e depois para a floresta e continuou suas atividades antissociais. Mas após essa prisão, houve uma mudança drástica em seu estilo de operação. Ele começou a abordar seu contrabando de forma séria. Ameaçando os proprietários de minas de rocha, ele ganha dinheiro e detona produtos químicos e fusíveis necessários para a fabricação de bombas. Sem qualquer provocação, ele começou a atacar continuamente policiais e funcionários florestais que entravam em seu território. Em abril de 1990, Virapã e sua gangue atacam uma patrulha florestal de 10 membros. 3 inspetores foram mortos, incluindo o mais popular, Dinesh, e um policial foi gravemente ferido. Esse assassinato chega às manchetes do jornal do dia seguinte. Depois desse ataque, a polícia de Karnataka não pode mais ignorar Virapã. Então, em 16 de abril de 1990, o ministro-chefe de Karnataka, Virendra Patil, forma o STF, que é uma força-tarefa especial para capturar Virapã, e nomeou K.V. Shetty como seu chefe. Logo após a notícia da formação desta força-tarefa especial ter sido publicada na mídia, um pedido formal veio de um funcionário do Departamento Florestal, que ele também desejava fazer parte da equipe da Força-Tarefa Especial. O nome desse oficial florestal era P. Isirinivas. O oficial que prendeu Virapã em Bengaluru pela primeira vez acredita que também foi responsável pela fuga dele e carregou o fardo da negligência por anos. Então, juntar-se a uma equipe para capturar Virapã foi como um desafio para ele. Pouco depois de ingressar no STF, Isirinivas entendeu que era difícil capturar Virapã sem influenciar os moradores de Gopinathan e dos vilarejos vizinhos. Então,
Ele começou a utilizar uma parte dos fundos sancionados pelo governo para as atividades diárias do STF, juntamente com as contribuições públicas para desenvolver a infraestrutura primária para as aldeias, construindo escolas, postos e até um pequeno templo. Zirinivas organizou cooperativas para vender os produtos florestais menores coletados pelos aldeões. Ofereceu planos de reabilitação, incluindo justiça legal para os membros da gangue que se rendesse. Como resultado dos esforços de Zirinivas, a base de apoio público na qual Virapã prosperou foi corroída. Com essas atividades de desenvolvimento social, pouco a pouco, Zirinivas ganha a confiança dos aldeões e lentamente organiza uma rede de informantes dentro da aldeia para denunciar os movimentos de Virapã. Por último, ele constrói um consultório de saúde para a aldeia e isso aumenta sua popularidade e grande influência entre os aldeões. Através de sua rede de inteligência fora da floresta, Virapã, que se encontrava dentro dela, estava bem ciente de cada passo dado por Zirinivas. Cada notícia perturbava Virapã. O que mais trouxe preocupações a Virapã foi o relacionamento de Zirinivas com a sua família na aldeia, especialmente a boa amizade que mantinha com seu irmão Arjunã, o qual ele não se dava bem. Ele temia que Zirinivas manipulasse Arjunã, colocando-o contra ele. Zirinivas também tinha um bom relacionamento com a irmã de Virapã, Mariamá, ao ponto de colocá-la como assistente no novo consultório de saúde. O tempo passou devagar. De repente, o incidente mais triste da vida de Virapã acontece naquela vila. Sua esposa, Muthulexmi, que morava na vila e estava sob estrita vigilância do STF, escapou um dia dessa prisão domiciliar e se juntou a Virapã na floresta. Isso provocou o STF e eles levaram a irmã de Virapã, Mariamá, sob custódia. A alegação dos aldeões era de que a equipe do STF a ameaçou e a torturou brutalmente para obter informações sobre a fuga de Muthulexmi. Após a liberação da custódia do STF, Mariamá foi ao encontro de Zirinivas pensando que ele poderia ajudá-la a evitar problemas futuros por amizade. Mas a resposta da parte dele não foi positiva como esperado por Mariamá. Zirinivas, sem dar ouvidos a ela, a evita dizendo que ele está ocupado e foi para um lugar chamado Metur para ver um informante. O sentimento de Mariamá, que confiava em Zirinivas, foi ferido e depois de 2 dias, quando ele voltou de Metur, soube que Mariamá havia cometido suicídio tomando pesticidas. O suicídio da irmã alimentou a vingança de Virapã contra Zirinivas. Virapã acreditava que ele estava manipulando sua irmã, Mariamá, alimentando uma falsa amizade, utilizando-se disso para coletar pistas sobre ele e que Zirinivas foi o responsável por sua morte. Zirinivas estava se movendo taticamente influenciando os aldeões e ele sonhava que muito em breve Virapã estaria sob sua custódia mais uma vez. Mas Virapã jogou uma isca e Zirinivas não notou o seu plano. Quando ele percebeu, já era muito tarde. Em um dos primeiros dias do mês de novembro de 1991, Arjunã estava desaparecido por mais de 30 dias. Zirinivas estava participando de uma cerimônia de casamento na aldeia quando Arjunã, o irmão de Virapã, foi até ele e sussurrou uma mensagem secreta em seus ouvidos. Meu irmão está pronto para se render, mas você terá que encontrá-lo desacompanhado e desarmado dentro da floresta. O local que Virapã disse para se encontrar ficava a quase 6 quilômetros de Copinatã, dentro da floresta e não poderia ser alcançado por veículos. Eram necessárias 2 horas de caminhada. O maior erro que o conservador florestal P. Zirinivas cometeu em sua vida foi confiar em Arjunã em suas palavras completamente. O preço que ele teve que pagar por esse erro foi sua própria vida. Zirinivas estava totalmente empolgado. A coisa mais difícil que outros oficiais do STF não poderiam fazer agora era acabar facilmente com seus movimentos diplomáticos. Ele sentia-se orgulhoso de si mesmo.
Sem pensar muito, Isrinivas, junto com Arjuna e alguns dos aldeões do seu círculo, começaram a caminhar para o local marcado por Virapã. Realmente, ele estava sozinho, sem nenhum comando STF ou guarda florestal. Isrinivas estava sonhando acordado. Muitas coisas passavam em sua mente nesta caminhada. Logo, eles chegariam ao local onde Virapã disse que estaria e se renderia. Ele levaria Virapã de volta ao escritório florestal. Os jornais e as mídias iriam celebrar sua grande vitória. Não sabia que os aldeões que estavam andando atrás dele estavam deixando um a um. Lentamente, aquele grupo encolheu, até finalmente sobrar Isrinivas e Arjuna. Quando eles chegaram perto de um riacho no fundo da floresta, Arjuna parou de andar. Então, de repente, Isrinivas viu um grupo se aproximando do riacho na escuridão da floresta e imediatamente identifica o bigodudo Virapã. A princípio, um sentimento de vitória chega a Isrinivas, mas pela linguagem corporal de Virapã, ele entendeu o fato de que estava em perigo. Quando ele se vira e fica chocado ao perceber que todos que o acompanhavam já haviam partido e apenas Arjuna estava com ele, Virapã saca uma arma e começa a rir alto. Todos os outros ali se juntam a essa risada, exceto Isrinivas. Sua garganta seca e antes que ele pense em reagir, as balas de Virapã passam pelo seu externo. Virapã não pode satisfazer sua vingança apenas com a morte de Isrinivas, pois acredita fortemente que ele era o responsável pela morte de sua irmã. Então ele corta a cabeça de Isrinivas e a leva com ele. Virapã, em seu abrigo secreto dentro da floresta, jogava futebol com aquela cabeça cortada. Podemos ver os detalhes desse incidente no livro Virapã, Perseguindo o Bandido, escrito por K. Vijay Kumar, que era o chefe do STF na hora do encontro final. A equipe de busca do STF conseguiu encontrar a cabeça de Isrinivas somente após 3 anos deste incidente. Na época do casamento de Virapã com Muthulakshmi, ele já havia se tornado muito conhecido como contrabandista de sândalo e caçador de elefantes. Quando todos na vila e sua vizinhança se aproximavam dele com medo, Muthulakshmi se apaixonou e teve uma profunda adoração por ele. Mas seus pais não permitiram que ela se casasse com um criminoso como Virapã. Então, ela fugiu com ele e se casou em um templo dentro da floresta. Em um ano, ela engravidou e deu à luz a uma menina. Como havia chance de uma nova gravidez, para cuidar de Muthulakshmi e sua filha, Virapã nomeia uma velha experiente em cuidados de gravidez chamada Chinapilei. Ela ficou dentro da floresta junto com a gangue, cuidando da mãe e do bebê. Em 3 anos, Muthulakshmi teve 2 meninas com Virapã e novamente engravida pela 3ª vez nas profundezas da floresta. Sem nenhuma complicação para a mãe e o bebê, Chinapilei traz à luz a criança. Nessa época, a gangue de Virapã cresceu com mais de 100 membros. O STF já havia encontrado o esconderijo de Virapã em Bodamalei. Então, a gangue se retirou de Bodamalei e se mudou para a floresta interna de Dimbam. Estava atrás da gangue de Virapã e este também estava bem ciente do fato de que o STF estava se aproximando dele pelo leste e pelo norte. No silêncio desolado da floresta profunda, até pequenos sons eram claramente audíveis. O som de um bebê chorando é de cerca de 110 decibéis, o que é 20 ou 40 decibéis a menos que o dos trovões. Este próximo incidente foi escrito por Vijay Kumar em seu livro baseado na declaração dada pelo membro da gangue de Virapã, Chinnaswamy. Ele afirma que testemunhou diretamente este incidente. Um dia, tarde da noite, o bebê de Virapã começou a chorar. Todos os membros da gangue ficaram apreensivos, pois seria fácil para o STF localizá-los. Nesse momento, todos olham para Virapã e ele olha para Chinapilei, a cuidadora dos seus bebês. A expressão facial de Virapã era clara. Entendendo, Chinapilei responde: "Se dermos extrato de flor de seda, tudo estará acabado." "Então, por que esperar? Faça." Virapã autorizou
e aquele dia passa a ser o último dia daquele bebê. Um ano após esse incidente, um grupo de patrulha do STF e BSF, liderado pelo inspetor Jagadish, encontrou um monte de solo suspeito em um lugar chamado Marimuduco. Desconfiando que fosse o túmulo de alguém, quando removeram o solo, encontraram o corpo de um bebê em decomposição. Este assassinato do bebê que nasceu com seu sangue, silenciá-lo foi o pecado mais imperdoável de Birapã, que tirou a vida de milhares de elefantes e centenas de humanos. No início de 1992, houve um golpe prejudicial à gangue de Virapã, por parte da equipe de STF. Após o assassinato de P. Srinivas em 1991, o STF reforçou suas atividades para prender Virapã. Dois bravos oficiais do STF entram em cena, o superintendente T. Hare Krishna e o subinspetor Shakil Ahmed. Shakil Ahmed é um homem de caráter peculiar. Ele até fez uma promessa pública de que se casaria somente depois de liquidar Virapã, que matou impiedosamente seus oficiais superiores. O dia que eles receberam uma denúncia de um informante que era morador da vila, e com base nessa informação, eles prenderam o Guru Natan, o braço direito de Virapã e especialista em armas da gangue. Guru Natan foi morto a tiros quando estava sob sua custódia. Guru Natan era um dos associados de maior confiança de Virapã, e ambos tinham uma grande amizade. A morte de Guru Natan deixou Virapã muito deprimido e ele decidiu se vingar dos responsáveis pela vida de seu melhor amigo. Como o primeiro episódio de vingança foi em 19 de maio de 1992, a delegacia de Rampura foi atacada e 5 policiais foram mortos e todas as armas e munições da delegacia foram saqueadas. Na retaliação, 2 membros da gangue são mortos pelo STF. Virapã não ficou nada satisfeito com essa vingança. Ele ficou perturbado, perdeu o sono e inquieto. Ele realmente precisava das pessoas exatas que foram responsáveis pela morte do seu segundo comandante, Guru Natan. Sem ver o sangue deles, minha vingança não vai acabar. Preciso disso. Senão é como um desrespeito a todos que deixaram esse mundo depois de confiar em nós. Pensar neles me perturba. Preciso de sangue, o sangue quente. Virapã rugiu como um animal selvagem louco. Mas, para a vingança, ele não queria esperar muito. Enquanto se preparava para o contra-ataque, ele recebeu a informação de que um morador local chamado Kamala Naik estava trabalhando como informante para Hare Krishna e Shakil Ahmed. Ele decidiu usar a mesma estratégia que a polícia. À noite, ele foi à casa de Kamala Naik e o ameaçou. Se ele não o obedecesse, ele e toda a sua família seriam mortos. Kamala Naik recorre ao agente duplo de Virapã. No dia seguinte, Kamala Naik conhece Shakil Ahmed e dá uma dica que o irmão de Virapã, Arjunan, estava vindo vender 40 quilos de marfim. Seria fácil pegá-lo na hora da transação. Shakil Ahmed passa essa informação por telefone para o seu oficial sênior, Hare Krishna, que estava em Bangalore. Hare Krishna responde que muito em breve se juntará à missão. Em 14 de agosto de 1992, confiando cegamente no informante, Kamala Naik, Hare Krishna e Shakil Ahmed, junto com 4 policiais, movem-se em direção ao local em um carro ambassador branco, para pegar Arjunan. Kamala Naik estava direcionando o caminho, mantendo a distância de 1 quilômetro. Um caminhão cheio de comandos do STF seguiu o carro deles. Quando aquele ambassador branco fez uma... O momento em que o caminhão que seguia o carro que transportava comandantes do STF chega ao local, estava tudo acabado. A vingança de Virapã foi concluída após a gangue de emboscada desaparecer na floresta. 6 tiros de bala atingem Shakil Ahmed. As balas fizeram o corpo de Hare Krishna parecer uma peneira. Os 2 bravos policiais morreram no local e os outros 4 oficiais no carro não sobreviveram ao ataque. Este incidente ficou conhecido como a emboscada de Minayam. O fato de Virapã
sem sequer manchar a camisa, ter eliminado o grupo armado de policiais aumentou sua notoriedade em todos os cantos do continente. Mas o ataque que ceifou mais vidas estava prestes a acontecer em 9 de abril de 1993, o massacre da Sexta-feira Santa. Naquele dia, 22 pessoas entre civis e comandantes do STF foram assassinadas. O verdadeiro alvo de Veerappan era K. Gopalakrishnan, que era um superintendente da polícia de Tamil Nadu. Após o assassinato de Hare Krishna e Shakil Ahmed, a polícia estava usando todas as suas fontes para capturar ou matar Veerappan. Sob Gopalakrishnan, havia uma equipe de 42 membros conhecida como Jungle Patrol. Em 9 de abril de 1993, Gopalakrishnan estava na aldeia de Govindapad, em Palar, para assistir ao funeral de um parente de um informante Sadayan. A gangue de Veerappan o assassinou porque estava com raiva de Sadayan. Quando Gopalakrishnan voltou do cemitério, ele viu uma faixa endereçada a ele de Veerappan. Era como desafiá-lo publicamente e ameaçar ele e sua força. Um Kaluku Tairian Iruntal, Enai Etirkolunkal Gopalakrishnan, Nan um Kalukaka, Surakamatuvalvil, Katirikiren. Enfrente-me se tiver coragem, Gopalakrishnan. Estou esperando por você em Surakamaduva. Esse era o conteúdo daquele banner. Como foi um desafio público, o ego funcionou e Gopalakrishnan levou para o lado pessoal. Na raiva, sem pensar muito, ele decidiu ir. Corpo musculoso e pesado, faixa preta em karatê, atirador afiado. Esse era o K. Gopalakrishnan, o superintendente da polícia. Por causa de sua aparência física, ele era popularmente conhecido como Rambo Gopalakrishnan. Literalmente, Rambo estava mordendo o anzol lançado por Veerappan. Em muito pouco tempo, Rambo organizou sua equipe e seguiu para Surakamaduva. No caminho, o jipe que eles viajavam quebrou antes de chegar à ponte Palar. Da Polícia de Fronteira de Karnataka, Rambo organiza temporariamente 2 ônibus. No primeiro ônibus, seguiu Rambo, seus 15 informantes e 2 vigilantes florestais. No segundo ônibus foram o inspetor Ashok Kumar, 6 policiais de Tamil Nadu e uma escolta da polícia de Karnataka que se juntou à missão nos minutos finais. A viagem para Surakamaduva continua. Emocionado, Rambo estava pendurado no estribo do ônibus, segurando a barra transversal do assento com o seu rifle K-47 nos ombros. Seu plano era atacar imediatamente quando chegassem ao local. Mas a festa de boas-vindas para eles foi organizada por Veerappan, na forma de minas terrestres IED, antes da ponte Palar. Simon, especialista em explosivos da gangue de Veerappan, preparou a mina. Cavou buracos na estrada e os encheu com explosivos arranjados, ameaçando os proprietários da pedreira. No topo de uma pequena colina, a pouca distância, de frente para a estrada, Veerappan estava esperando o grupo policial. Vendo os veículos se aproximando e Rambo pendurado no estribo, Veerappan dá sinal para Simon na forma de um apito de carga. Percebendo lombadas estranhas na estrada, Rambo fica desconfiado e avisa o motorista para diminuir a velocidade do veículo. Infelizmente, como o motorista é de Karnataka, ele conhece apenas a língua Kannada e não entendeu tamil. O ônibus seguiu em frente e quando chega exatamente no topo do buraco que Simon estava, a apenas 200 metros, detona o bastão de gelatina preso aos explosivos por uma bateria de 12 volts. Em segundos, o solo sob o ônibus se rompe. A explosão criou um calor de 3.000 graus Celsius. O ônibus foi lançado para o céu e se transformou em um caixão de defuntos de 4 rodas. O ônibus, que foi lançado ao ar com uma velocidade de 1.000 km por hora, cai e se estilhaça. O local, cercado por pedaços de metal tensos, sangue, lama, pedaços de carne humana e cadáveres desfigurados, Rambo, que estava pendurado no estribo, foi jogado fora pela explosão. Embora ele tenha sido gravemente ferido, ele supera a morte. Depois deste ataque, mais tarde, houve a explosão de Palar que ceifou a vida de 22 pessoas.
iniciativa séria do lado do estado de Tamil Nadu para reforçar a força-tarefa especial. Um oficial eficiente, Walter Devaran, se torna o chefe do STF de Tamil Nadu. Anunciou que qualquer um que desejasse se juntar à caça ao Veerappan ficasse à vontade. Ele não insistiu. Naquela época, cerca de 6.000 pessoas eram a força da polícia de Tamil Nadu. Milhares de inscrições surgiram, das quais 250 jovens oficiais eficientes foram selecionados para comporem a equipe de Devaran. Em 9 de março de 1993, um grupo de patrulha de 5 membros, liderado por Walter Devaran, acidentalmente encontra a gangue de Veerappan dentro da floresta. Após o tiroteio, 3 membros da gangue de Veerappan ficam feridos, mas todos os membros, incluindo Veerappan, conseguiram escapar da cena. Nos anos seguintes, só foram ataques e contra-ataques frequentes entre a gangue de Veerappan e a Força de Segurança de Fronteira, BSF, a STF, autoridades florestais de Tamil Nadu e Karnataka. Infelizmente, ambos os lados perderam vidas. Perto de 1995, o irmão de Veerappan, Arjunan, precisava de atendimento médico. Ele necessitava de uma cirurgia urgente para retirar o caroço da perna. Como não era possível realizar a cirurgia dentro da floresta, ele decidiu mandá-lo para o hospital da cidade. Como fiança e segurança para Arjunan não ser preso, Veerappan raptou Shidan Baranathan, vice-superintendente da vigilância da polícia de Tamil Nadu, e 2 de seus parentes. A exigência de Veerappan para libertar Shidan Baranathan e parentes foi de 1.000 milhões de rúpias como resgate e ajuda do governo e proteção para o tratamento de seu irmão. Conforme o acordo, Arjunan foi internado no hospital. Quando Arjunan foi internado no hospital, o STF fez uma operação de comando e ajudou Shidan Baranathan e seus parentes escaparem de Veerappan. Em 1995, Arjunan e 2 outros membros da gangue, Ayan, Dorai e Rangaswamy, morreram enquanto eram transferidos para as colinas de Mali Mahadeshwara de Mysore. A morte acontece quando são levados para interrogatório sob custódia policial. A causa da morte foi relatada como suicídio por envenenamento por cianeto. Veerappan acreditava fortemente que o STF estava por trás da morte de Arjunan, e uma série de ataques de vingança aconteceram e ambos os lados de Veerappan e STF tiveram baixas. Veerappan organizou e fez muitas negociações de sequestro para exigir resgate. Ele sequestrou políticos, atores, civis, altos funcionários dos departamentos florestais e de polícia, ricos proprietários de pedreiras. Acredita-se que os resgates muitas vezes foram pagos não oficialmente. A famosa operação de sequestro feita pela gangue de Veerappan é o sequestro do famoso ator Kannada Raj Kumar e 3 outros de Doda Gajanur, um vilarejo de Satyamangalam, no distrito de Erode, perto da fronteira de Tamil Nadu, Karnataka, onde o astro de cinema estava participando de uma festa em sua casa na fazenda. Os indianos são pessoas mais conectadas ao amor, à família, à política, ao cinema, ao seu país, lugar, religião, natureza e tudo ao seu redor. Por isso sempre abordam as coisas de maneira sentimental. Ao noticiarem o sequestro de Raj Kumar, começaram as manifestações em Bangalore, bem como em outras partes de Karnataka. Houve greve em 22 de setembro em Bangalore. O ministro-chefe e o pessoal da polícia de Karnataka buscaram ajuda do governo de Tamil Nadu e visitaram Chennai em busca de ajuda. Muitos fãs de Raj Kumar até tentaram cometer suicídio. Propriedades do governo foram destruídas, veículos foram queimados. O jornalista Gopal, jornal Nakiran, esteve envolvido em várias rodadas de negociações com Veerappan. Raj Kumar foi detido por 108 dias e finalmente libertado sem ferimentos em novembro de 2000. Um oficial da polícia revelou mais tarde que 20 milhões de rúpias foram pagas pelo governo de Karnataka por sua libertação. Em 25 de agosto de 2002, Veerappan sequestrou H. Nagappa,
um ex-ministro de Karnataka, de sua aldeia em Kamajeri, distrito de Chamarajanaga. Nagappa foi ministro de Comercialização Agrícola de 1996 a 1999. As Forças-Tarefas Especiais Conjuntas de Karnataka e Tamil Nadu trabalharam com a polícia de Kerala para ajudar a libertar Nagappa. O encontro para libertá-lo falhou e Nagappa foi encontrado morto 3 meses depois em uma floresta de Karnataka. Entre o ano de 2000 e 2002, a notória popularidade de Veerapan explode internacionalmente. Da revista Time às revistas chinesas, começaram a escrever histórias de capa sobre ele. Algumas revistas de jornais asiáticos o colocaram na lista dos mais procurados, depois de Osama Bin Laden e Saddam Hussein. Naquela época, K. Vidyakumar chega como chefe da Força-Tarefa Especial e diz que procurar Veerapan dentro da floresta é literalmente impossível. É como procurar uma agulha no palheiro. A área forte de Veerapan é a floresta que se espalha por cerca de 14 mil quilômetros quadrados em 3 estados, que são Kerala, Tamil Nadu e Karnataka. Dentro da floresta existem cerca de 400 aldeias que consideram Veerapan como seu deus. Veerapan conhece toda a floresta como as linhas da palma de sua mão. Ele também conhece a linguagem dos pássaros e animais. Quando uma invasão perigosa acontece pelos sons e comportamento dos pássaros e animais, ele consegue entender o inimigo que se aproxima, mesmo de longa distância, e sempre acampa em locais onde possa tirar vantagem de suas posições seguras de ataque. Literalmente acredita-se que ninguém pode fazer nada quando Veerapan está dentro da floresta. Ele é o único rei. Durante 20 anos de caça, o homem mais mortal que não atingiu o alvo é o testemunho factual disso. A STF também tinha suas próprias limitações e obstáculos. A vida dos aldeões inocentes dentro da floresta, tribos raras dentro da floresta profunda, animais, plantas, ervas raras, terrenos desconhecidos, clima, ataque de répteis e insetos mais mortíferos, devido ao compromisso com o meio ambiente, civis e ecologia, eles não podiam usar algumas armas e bombas mais mortíferas e métodos compactos químicos sofisticados. Portanto, era impossível prosseguir em um encontro mais mortal como na Guerra do Vietnã, porque os recursos são deles e Veerapan é apenas um inimigo. Na floresta, encontros fatais aconteciam frequentemente entre o STF e a gangue de Veerapan. Como de costume, ambos os lados tinham vítimas. Enquanto isso acontecia nos bastidores, Vidyakumar estava lançando as bases da Operação Cocoon. A essa altura, os agentes do STF, nomeados por Vidyakumar, ganharam a confiança de Veerapan, fornecendo armas e rações e até mesmo levando as armas danificadas para o conserto. A gangue de Veerapan saltou de contável para incontável pelos contínuos ataques e ataques do STF. Veerapan também estava com necessidade de uma cirurgia ocular para a catarata, que quase deixou seu olho esquerdo cego. O STF calculou que se Veerapan corresse o risco de sair de sua zona segura, seria a oportunidade mais rara e mais esperada por eles. Através dos agentes que conquistaram a confiança de Veerapan, a segunda etapa da Operação Cocoon prossegue. Eles convenceram Veerapan que era difícil fazer uma cirurgia ocular dentro da floresta, e se ele saísse, eles o fariam em uma casa de fazenda perto de Paparapet. Após isso, através de seus contatos no Sri Lanka, eles poderiam buscar a ajuda de Vellupillai Prabhakaran, chefe da organização militante Tigres de Libertação do Tamil Eelam. O agente convence Veerapan da sua cirurgia de catarata, bem como dos planos de comprar novas armas e recrutar novos membros para a gangue. Seu principal objetivo era fortalecer sua gangue e recuperar seu poder como na década de 1990. Veerapan também é convencido de que a viagem na ambulância é a melhor opção, bem como raspar o seu bigode, que era sua marca registrada, para que ninguém o identificasse. Depositando total confiança nos agentes, Veerapan, junto com seus 3 associados, Setu Kuli Govinda, Chandra Gouda e Setu Mani,
sai da floresta de Piquili Colinas, perto de um campo de milho, e entra na ambulância estacionada na rodovia. E essa jornada termina em uma emboscada na frente da Seventh Day Escola de Matrícula. Há muitas controvérsias após a morte de Virapã. Uma é que o homem morto no encontro não era Virapã. O principal motivo foi o bigode, mas logo a família identificou seu corpo e a polícia combinou com métodos forenses. A outra teoria é que foi um encontro falso e Virapã foi pego vivo antes de 2 dias de sua morte e torturado para obter informações sobre os lugares secretos dentro da floresta, onde estão guardados milhões de rúpias que ganhou com contrabando e sequestro. Há também uma versão de o terem matado por envenenamento. Muitas buscas oficiais e não oficiais por seu dinheiro dentro da floresta foram feitas. Nativos e habitantes de aldeias próximas realizaram centenas de operações de caça ao tesouro durante anos dentro da floresta, e isso diminuiu somente depois de 8 de novembro de 2016, quando o governo da Índia anunciou a desmonetização de todas as notas de 500 e 1.000 rúpias da série Mahatma Gandhi. A caça ao Virapã é considerada a operação mais cara de todos os tempos na história da Índia. O valor é equivalente a 370 milhões de dólares em 2023, sendo difícil para a próxima geração acreditar que um homem sobreviveu dentro da floresta mortal por décadas. Em quilômetros de chinelos de borracha que ele percorreu na floresta perigosa, que é o lar das mais mortíferas cobras-reis, escorpiões negros e outros animais como tigre e leopardo. Como ele sobreviveu de doenças como febre amarela, dengue, catapora e outras. Como ele poderia dormir em paz por um único minuto com a polícia o caçando de todos os lados? Estas interrogações é que fazem dele um fenômeno. Muitos filmes sobre Virapã estão disponíveis no YouTube. Se ampliarmos sua vida, poderemos ver que ele não era mulherengo, ele nunca desrespeitou nenhuma mulher, acreditava em astrologia, era um sincero devoto de Deus, era um homem que sempre contava piadas e ria alto, ele sempre cumpria suas promessas e sincero com seus associados. Para alguns, ele era um animal selvagem em forma humana, assassino sem coração. Para outros, ele era Deus, rei, ícone da juventude, Robin Hood, um homem com sinceridade e caráter forte. Agora suponha que vamos a uma aldeia perto de Satyamangalam e perguntamos a um ancião que está sentado em um banco velho, em frente a uma casa de chá, tomando um gole e fumando um palheiro. Oru Tunichalana Manitar, Hanuman Asei Perum Mantiravati. Um homem corajoso, um mágico que recebeu as bênçãos do Senhor Hanuman. Virapã é um homem de diferentes opiniões, controvérsias, histórias, mas sem perdão pelas vidas que ele tirou. Até breve com outra história. E até lá, se cuidem!